Ô, Thelma, você acha que tem mais mulheres procurando a profissão agora, depois de você, Rosângela, e essas mulheres mostrarem o trabalho e falarem sobre? Eu Vou sinto falar isso, né? o Instagram, né? Então, completei também nesse mês 50 anos. Então, vamos fazer um remember Você é aqui. de Eu sou 72? 73. Eu sou de 70. E aí eu sou de uma época de filme analógico, eu Ah. sou de uma época que não tem internet, eu sou de uma época que não tem mensagem, não tem WhatsApp, não tem Instagram. Então você tinha um reconhecimento dos seus pares. É. E aí os seus pares, muitas vezes falavam assim, como eu tô com ela o tempo todo, eu também não preciso elogiar. Uhum. Então durante muitos anos, eu fiquei me questionando o quanto Sério? que... Se você estava fazendo certo? O quanto que eu estava bom? fazendo Uhum. certo ou não, porque esse retorno não vinha, né? Vinha muito pouco. E daí você confunde até com amizade. O cara Sim. convive com você. Tá sendo... Com a vinda do Instagram, e eu entrei bem tardia, né, no Instagram, me assustou um pouco a quantidade de seguidores femininos. Então, 85% do meu público no Instagram são mulheres interessadas em entrar na polícia. Ou entrar na polícia, ou retomar antigos sonhos. Thelma, assisti seu podcast, acho você guerreira. Então elas falam em empoderamento, elas também podem, elas falam, você é forte. E eu nunca me vi dessa maneira. Sério? Então muitas vezes eu passo um ar de arrogante. É porque, mano, por mim é muito novo, né? E daí você fica meio sem graça, e daí parece que você é arrogante. Então, a quantidade de mulheres que falam, Thelma, entrei agora na faculdade. Thelma, vou prestar o concurso. Thelma, é muito... É motivador demais pra gente também, né? Tem sido extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Então, e 85% é mulher. A mulherada tá disposta. Era uma mesmo. voz que tava calada, né? Aí a gente começa a cutucar, aparecer. E vem aquele medo, né? Porque como sempre foi um ambiente muito mais masculino, tem aquele medo de não ser aceita, de não, né, de sofrer, exatamente, de sofrer ali com machismo, alguma coisa assim. Preconceito, assédio. E aí, então, exato. É isso que eu ia falar, mas ao mesmo tempo que eu me sinto lisonjeada, eu também não vou passar uma história que não é verdade. Né? Então, eu entro em contato com elas, eu sempre respondo, todos os meus seguidores, eu que respondo, e aí eu falo. Mas vamos lá, vamos falar da parte real, as dificuldades. Então, e daí eu falo, não achem que a perícia é glamour. Não, é muito bonitinho, uma postagem de local de crime, você chegar em casa, assistir um CSI e esclarecer um homicídio. Você pode sair da academia de polícia e ir trabalhar em crimes contábeis. Você pode sair da academia de polícia e ir trabalhar dentro de um laboratório. Você pode sair da academia de polícia e trabalhar com um acidente de trânsito, com verificação de chassi. E muitas vezes... Entendeu? Uma área muito grande. E a pessoa acha que vai sair de lá e já mexer no sangue. E não é dessa maneira. Então, eu sou realista. E muitas vezes ela não tem a noção do que é mexer com o sangue, mexer com a morte. Sentir o cheiro. Então, não tem o emocional preparado. Que é o que a gente bate na tecla. Vocação. Não é, exatamente. Não é para qualquer um. Não é se é sai que você vai bonitinha, vai chegar lá... Deixa eu perguntar uma coisa que me ocorreu agora, não sei nem se vocês têm essa informação pra me dar, mas esse podcast, dá pra acompanhar vocês um dia ou não pode fazer isso? Pra ver como que é o trabalho na rua? Se você pedir uma autorização legal pra Secretaria de Segurança Pública, aí pode. E eles te fornecerem... Já pensou em Paquito? Fazer um Sucasa Mi Casa com eles, Existem muitos documentários que já fizeram esse tipo. Então, assim, vamos atrás, a possibilidade existe, só que tem que ser de uma forma legal. Entendi, então, você apresenta um formato para a Secretaria de Segurança Pública. Já tem o formato, E aí, eles autorizam. Uma ou 2 noites assim, desde a saída, o chamado, você se preparando, indo pro local. Sim, isso mesmo. Legal, fechou. E outra coisa que eu gostaria de falar é o quê? Que eu também falo para todo mundo.
continua sendo um ambiente masculino. Continua sendo. Qual é a porcentagem? Mais acessível às mulheres agora. Mas ele continua sendo. 90% ou mais do que isso? Eu acho que está uns 60-40 hoje em dia. Deve ser. Eu acho que no equilíbrio isso na nossa área ali, né? De perícia. Tá. Porque eu acho que ainda na parte de militar ainda é muito mais masculino. Não, e olha só, mas na nossa área se a gente pegar o nosso mulher, plantão, o GEACRIM, quantas mulheres investigadoras tem? Pouquíssimas. Poucas? Nenhuma. Tinha uma, não tem Tinha mais. uma, não tem mais. Não tem mais, exatamente. Durante mais de 15 anos, não foram contínuos, né? Entre idas e vindas, se eu estou 29 anos no DHPP, eu vou considerar que durante 19 anos, eu fui a única mulher dentro da equipe. Exatamente. Durante uns 15 anos, eu fui a única mulher dentro da equipe. É isso mesmo. Aí Mas chegou a Érica hoje você tem equipes que, nossa, você chega lá e tem 90% é mulher. Tem laboratório. Laboratórios, os laboratórios do Instituto de Criminalística. Ao contrário, tem mais mulher. Tem mais mulheres. Olha. E aí também vale a pena falar o quê desse ambiente? Será que a gente se você não se atualiza... como é um laboratório de você na internet pra gente colocar aqui? Tem. É fácil. Vê se acha, Paquito. No Instagram da Polícia Científica deve ter. No Instagram da Polícia Científica tem a inauguração do laboratório de DNA. Tá. Dá uma olhada. Olha só. Que foi mês passado, foi super recente. Na verdade foi a reforma, né? Porque o laboratório existe há muitos anos. Eu queria até começar sobre isso, sobre novas tecnologias, porque tecnologia em geral a gente vê avançando. E na perícia? Não, sensacional. Não, a gente não perde nada pros CSIs da vida. De jeito nenhum. Não perde nada. A primeira vez que eu vim aqui, eu acabei com a Jujuba. É verdade. Assim, deu um prejuízo pra gente. Poxa vida. Agora somos dois. Por isso que colocaram dois. Não, isso é veneno. É veneno. E a gente nem troca, é a mesma desde aquela época que ela tá aí. Por isso que tá gostosa. E o pessoal com mastiga devolve. Entendi. Ela pega vai colocar num saquinho, vai fazer análise. Vai separando, né? Vou saber quantas pessoas chupou. Coloca no lacre e manda pro laboratório. Né? Cara, eu vi um vídeo de como é feito... Não, deixa quieto. Peraí, vejam como é feito. Não, tem coisa... É melhor não ver. Melhor não saber, né? Melhor não saber. Você vai naquele lugar que você come coxinha e tá vai escrito, entrar dentro da cozinha. Visite nossa cozinha. Você vai visitar? Você falou em coxinha. Será que hoje tem, Fabi? Tá bom. Coxinha, né? A nossa coxinha. Ó, que bom. Esse é um laboratório, então? Isso mesmo. Esse é o laboratório essas coisinhas que estão... Apesar que aquele brasão ali, eu acho que é a Polícia Federal. Mas é exatamente isso. É a mesma coisa. Né? Os mesmos equipamentos. Os mesmos equipamentos. Fala pra gente aquilo lá atrás, o que é? Ali deve ser a máquina que analisa? Que fica fazendo aqueles... que chacoalha pra... O sangue? Não sei exatamente como... É porque eu não sou de laboratório. Ah, tá. Né? Eu não sou de laboratório. Pra fazer as análises, é para multiplicar o DNA. Somos fotógrafos. Tá, volta um pouquinho. Não trabalhamos no laboratório. Aí... Mas é muito legal, os equipamentos são sensacionais. E olha o legal, não é à toa que eles estão de luva, de máscara, de touca. Exatamente, para não contaminar nada. De propé, eles também, aquela proteção no sapato. Que a gente também usa em ambientes. Porque é um laboratório extremamente sensível à contaminação. É muito sensível à contaminação. Então, o falar em cima de uma prova de DNA, você está contaminando, por isso que você tem que usar máscara. Cara, é mesmo. A gente está na fase do DNA touch, né? Então, só de chegar aqui e encostar nessa mesa... Aqui já tem nosso DNA. Só de... É mesmo? Isso, aqui ó, eu tô com o braço aqui há um tempão, já tem mais... descola? As células mortas do corpo. Você tá descolando células só descama e fica aqui. Fica as células e a olho nu você não vê? Não. Como você pega isso? Você vai pegar com um suave, né? Você vai... É como se fosse um cotonetinho. Passa um cotonetinho. É um cotonetão. É um cotonetão, isso. Tá molhado esse cotonete? Então, nós fizemos muitos testes na equipe. Quando chegou essa novidade, né? De coleta de DNA em local de crime... Tudo a gente testa, Vilela. Tudo a gente testa. Quando chega o luminol, a gente testa. Sim. Quando chegou as luzes forense, a gente entender testou. O funcionamento para saber qual a melhor maneira. Com esperma, mas o resto a gente testou tudo. Saliva, suor, né? Vendo o que vai pegando. Isso. E aí, porque quando chegar na hora, você não pode titubear. Sim, você tem que saber o que fazer. E a mesma coisa foi pro DNA.
Então, tinha peritos que fazia a coleta com um suave umedecido e não tinha tanto resultado quanto o perito que fazia com o suave mais seco. Ah, tá. Aí o nosso chefe de equipe falou assim, então agora a gente vai fazer um procedimento padrão. Nem úmido e nem seco. Os dois. Duplo suave no local. Se não pegar em um, pega em outro. E aí o número, assim, aumentou. Absurdo. Não, os resultados são realmente... Para conseguir puxar um perfil e depois poder comparar com o DNA de um suspeito ou do banco nacional de DNAs que está sendo montado. Sim, e que está aumentando bastante nos últimos tempos. E tá ele está bem abastecido. Legal, Você pega uns 8 anos atrás, o CODES, que é o banco genético, ele era ínfimo. Sim, era bem difícil conseguir algum resultado. Porque... Agora vieram algumas normativas que a população carcerária está doando material genético para abastecer. Isso. Não podem pegar meu material genético para ter nesse banco, por exemplo. Então, tem que cometer algum crime. Se você existem muitas regras para você entrar dentro desse banco de DNA. Eu vou falar algumas que eu me lembro, né? E me perdoa, Priscila, se eu estiver errada, que é a perita-chefe do DNA. Mais uma vez, não somos de laboratório, então o que me desculpa, Priscila, por favor. Então, existem muitas regras que vai fazer com que o seu material genético vá para esse banco. Se não me engano, uma dessas regras eu coletei o seu sangue num local de crime. Isso. Se não me engano, envia isso daí para o banco. Sim. Você entendeu? Vai ficar guardado lá. Você, enquanto suspeito, você não entra no banco. Ah, é? Após a sua condenação, você pode vir a fornecer e como? E aí depende da condenação, né? Depende da condenação. Vai precisar de uma autorização ou não, ou ela é compulsória. Então, eles têm eles trocam com alguns benefícios também para a população carcerária estar doando. Eu sei que aumentou consideravelmente. Está muito bom o banco. E é nacional. Você sabe se lá nos Estados Unidos a regra é diferente para colher DNA? E ter Nossa, um banco? eu acho que deve ser compulsório mesmo. Deve ser, eu acho. Eu acredito que seja compulsório lá. O que é compulsório aqui são os condenados por crime sexual. Aí sim. Não, sexual. Sexual. Então, compulsório quer dizer obrigatório. Obrigatório. É isso mesmo. Ele não pode se negar. Entendi. Aí vai lá, coleta o DNA dele e joga no banco. É porque tem a nossa lei de não poder produzir provas contra si, não tem essas paradas ou não tem nada a ver? Não, mas eu penso dessa maneira. Se eu não fiz... Não, eu também penso. Mano, é mais fácil. Vai lá e compara. Não é meu DNA que vai estar lá. E a gente também doa o nosso DNA pro banco justamente porque a gente Exatamente. A gente contamina o local de alguma maneira ou outra. Então vocês podem cometer um crime... falar, deu um espirro. Eu espirrei aqui. Mas pode acontecer. Né? Sim, pode fazer um filme, um cara que tá na cena do crime, depois que ele cometeu o crime é um perito. Olha só. Deve ter feito isso. E assim, né? Eles estão dando dicas aqui ao vivo do DNA. Calma, porque a gente está falando... A gente está falando de um conjunto probatório imenso. Exatamente. A gente está falando de um conjunto que tem que casar muito bem com a investigação. Sim. Se não casar muito bem com a investigação, você tem N motivos para o seu DNA estar ali. Sim. E são plausíveis alguns, entendeu? Então, um local público. Mano... Você vai pegar DNA de um monte de gente. Então, assim, o pessoal acha que também... DNA... Calma. Tem muitas questões aí existe um contexto todo para você conseguir fazer com que isso seja tão cabal, né? Exato. Estamos falando de DNA. Que mais? Eu vi já em algumas investigações, acho que da garota lá do Palmeiras que morreu com o resto de uma garrafa, com cacos de vidro. Usar drone. É uma coisa normal. Se usa... Em que momento? Na perícia, além do drone, e a gente... É um drone normal. É um drone normal, então a gente começa a usar para fazer levantamento aéreo, obviamente. Fotográfico mesmo. Mas, por exemplo, crime de desmatamento, acidente de trânsito, que a gente precisa ter aquela visão superior. Daquela área, né, mais extensa que a gente não consegue com a câmera normal.
Então a gente usa o drone para isso. Vocês não têm acesso à imagem de satélite, por exemplo? Ou se precisar, consegue. Tem uma ferramenta que é da Polícia Federal que eles estavam conversando aí para disponibilizar para as outras polícias também. Sim. Mas o drone é mais rápido, né? Subir o drone é mais fácil para a gente conseguir ali. E às vezes a qualidade da imagem do satélite não é tão boa quanto a qualidade do drone, né? Não, o drone a gente consegue precisar comunicação direta com o software do scanner. Sim, é isso que a gente está começando a fazer agora. Scanner, inclusive lá scanner 3D. Scanner, né? 3D. Então, é um equipamento que a gente chega aqui, coloca o equipamento aqui, ele vai fazer uma leitura desse espaço, ele vai medir todas as distâncias de tudo. E aí vai reconstruir. Quando vem com aquela coisinha e vai dando a distância, só que mais completo. Você vai colocando ele em vários pontos do ambiente, sabe ele vai fazendo realidade virtual? Sei. Ele gera uma realidade virtual. Tanto o scanner da visão de baixo, quanto o drone da visão de cima. E a gente consegue casar os dois. E aí formar aquele ambiente com todos os vestígios. Da cena. Exatamente. E a gente consegue levar a autoridade julgadora para dentro da cena, que não estava lá, não viu. Com a proporção certinha do ambiente, a altura do pé direito. Dá para fazer todas as medições a visão da testemunha, isso eu ia falar. Chega na Você consegue validar determinadas provas. Qual que é a prova mais frágil de um processo? A testemunha. E aí, quando você tem uma testemunha ou acuada ou com medo de uma repercussão, e você... Ou mesmo não lembra direito. Ou não lembra direito. Nesse escaneamento, você valida ainda mais a palavra dessa testemunha. Não, o ângulo que eu estava, bem claramente, eu via a Aline e uma porta. Entendi. Então, antes, a gente teria o quê? Algumas tomadas fotográficas da visão dessa pessoa. Da visão dessa pessoa. Testemunha. E a gente não no mesmo ambiente, produzir, com a mesma iluminação, para entender se aquela visão era a gente não consegue produzir exatamente o que o olho humano vê. Exatamente o que o olho humano vê, a gente não consegue produzir. Mas a não, gente é uma faz perspectiva o mais muito próxima. O mais próximo possível. Com o scanner, você consegue essa aproximação, eu acho que 98%. Entendi. Porque aí você... No ambiente virtual, você vai se posicionar onde ela estava e você vai ver dela, a angulação. Ela estava aqui, vira só um pouquinho para a esquerda. Nosso olho é o quê? Uns 50 milímetros de lente? 50 milímetros. Tá vendo, Paquito? Entre 40 e 50, na verdade. Você sabia disso? Que se você usar uma lente de 50mm, você está se aproximando ao olho humano? É o seu ângulo de visão do olho. Porque o seu olho é de quanto? Muito melhor. E ela vai dar uma distorção nas pontas. Né?